Eu sei que você está cansado de ouvir sobre gerenciamento de risco, mas como é que isso resolve a sua vida no mercado? Gerenciamento de risco é simples. Você precisa de uma estratégia que te dê um retorno. Mas quando uma operação estiver dando errado, ou quando alguma coisa acontecer, uma reversão de tendência acontecer inesperadamente, o gerenciamento de risco te salva. Por exemplo, o que eu aplico aqui para mim? Se eu tiver tantos stops em determinadas semanas ou em determinado período do mês, eu simplesmente não opero mais. Eu preservo aquele meu lucro. Por quê? A minha estratégia pode ser que naquele mês ou naquela semana não esteja funcionando tão bem. Então, tem meses que eu vou ter 10, 15 operações ao mesmo tempo, como eu ensino aqui para você a operar no swing trade, que é você diversificar, ou seja, operar em vários mercados para ter rentabilidades acima de 10% por trade, por operação no mercado. Mas nada disso tem importância, ou seja, não adianta eu colocar em qualquer alvo lá no mercado acima de 10% por trade, não importa se for Forex, não importa se for no mercado de criptomoedas, não importa se for no mercado de ações e não importa se for no mercado brasileiro. Nada adianta eu colocar um take profit, ou seja, um alvo de ganho, se eu não tenho gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco, ele vai me proteger quando o mercado não está tanto ao meu favor, ou seja, não está de acordo com as minhas regras e os meus filtros para entrar numa operação e sair com mais de 10% de ganho. Só para te dar um exemplo prático, se eu tiver, por exemplo, 5 operações que me deram stops em um mês, eu já posso não operar mais. Porque se eu fiz 10 operações e 5 me deram stops, eu vou ter ganho. Vou terminar ali com lucro muito bom no mercado. Mas eu sei que com a minha estratégia, que é a fórmula do swing trade, que eu sempre procuro aqui dar o maior gama de informações aqui para você operar melhor, eu sei que com a fórmula do swing trade eu tenho taxa de assertividade muito mais alta. Então, se eu tenho uma taxa de assertividade de 50% ou menor do que isso, em um determinado mês, eu vou diminuir o número das minhas operações ou vai ter mercados que eu não vou operar. E isso faz parte do meu gerenciamento de risco. E isso deve fazer parte do seu gerenciamento de risco. Por exemplo, tem essa tabela aqui que é muito importante que você deve, inclusive, até tirar print. Salve esse vídeo, compartilha com alguém no WhatsApp esse vídeo, que aí você já mantém salvo, você e mais alguém ou seu amigo que quer ver do mercado financeiro, ele também assiste e revê quantas vezes quiser junto com você e vocês podem trocar ideias, inclusive, deixa aqui nos comentários como é que eu estou ajudando você, qual é a sua principal dúvida, a sua experiência no mercado financeiro. Eu leio cada informação aqui, cada notinha aqui que você deixa, cada comentário que você deixa, e eu faço questão de contar minha história junto com a sua, faço questão, inclusive, de responder para você com técnicas ou, inclusive, conselhos ou dicas para você melhorar as suas operações no mercado. Como que funciona essa tabela aqui para você, que eu acho que é coisas mais antigas que se tem para o trader, mas que vai te ajudar muito. Isso aqui é um padrão que sempre se repete. É uma tabela que você sempre vai usar no mercado. Essa tabela aqui mostra o quanto você precisa ganhar para você se estiver perdendo aí em alguma das suas operações ou se sua estratégia para você saber se ela está funcionando ou não. Por exemplo, essa aqui é a taxa de assertividade que você deve ter em determinado risco das suas operações. Se você tem um risco, ou seja, tem um stop 4 vezes maior do que o seu alvo de ganho, você teria que acertar aí cerca de 90% das vezes para ter lucro nas suas operações. Se você tem um stop de 1 para 5, você teria que acertar aí 20% das operações para você ter lucro. Ou seja, é muito melhor você ter uma estratégia que faz você acertar menos, mas você tem alvos de ganhos maiores, do que você ter uma estratégia que te faz operar 90% das vezes, do que ter uma estratégia que faz você ganhar 90% das vezes, que é necessário você acertar 90% das vezes para ter lucro na operação. Porque isso aqui, quando você tem uma estratégia muito assertiva, bacana, isso aqui vai ser maravilhoso, mas isso não vai te tornar um trader com liberdade. Por quê? Você tem um risco muito grande em cada operação. Agora, se você tem uma estratégia que você pode errar uma vez, mas você tem um alvo 5 vezes aquele provável prejuízo, você pode ter operações, mais operações, podemos dizer assim, que podem te dar perdas. Ou seja, você tem uma margem para errar muito mais. E esse é um dos motivos que eu faço aqui as operações com alvos acima de 10% por trade, por operação. Lógico que eu não pego o gráfico aqui, ploto no gráfico, que eu vou colocar qualquer alvo acima de 10%. Não, são técnicas aqui, alguns filtros que nós utilizamos para termos a maior assertividade, para ter esse alvo correto. E nós trabalhamos com mais de um alvo. E quando eu digo nós, é porque eu opero com a fórmula do swing trade e os alunos aqui que também aplicam a fórmula do swing trade fazem exatamente o gerenciamento de risco correto para o tipo dessa técnica. Então são alvos de ganhos
com precisão, são alvos de ganhos com técnica, com ferramentas. Mas, se você está operando no mercado e você tem a sua estratégia, você pode sim operar com qualquer estratégia no mercado, desde que você utilize um gerenciamento de risco básico, como nessa tabela aqui. E o gerenciamento de risco, ele é o único indicador no mercado que nunca vai falhar. Ele é uma regra clara, um beabá ali, é o alfabeto, só precisa repetir ali. Consulta até você aprender. Você pode basicamente ter a melhor estratégia do mundo, mas você ainda assim pode quebrar por você não seguir um gerenciamento de risco.